igreja. E nas narrativas de Atos, que foi aqui compilado, copiado, registrado pelo Dr. Lucas, no capítulo 13 e no versículo 22, para chegar aonde nós vamos olhar para uma pessoa, para um homem que deixou grandes exemplos. Versículo de número 22, ainda lembrando, Paulo, ele vai falar da pessoa de Davi dentro de uma retrospectiva para os seus ouvintes, o que significava, o que Deus estava fazendo, qual foi o projeto de Deus para que aquelas pessoas entendessem. E no versículo 22 ele diz, até porque o texto você vai lendo e percebe que é uma continuidade: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Voltando lá para os Salmos, que são 150 salmos, grande parte dos salmos são composição de Davi. Você encontra as expressões, a forma de vida, de oração, a dor, a angústia, tudo que o ser humano pode passar e experienciar como dor e angústia, Davi enfrentou. Desde as discriminações, das brigas, das perseguições, das discriminações dentro da família, porque nós, ao sairmos do útero, experimentamos um mundo ao qual nós já nascemos, como alguém já disse, nascemos nus, chorando e com fome. E as outras coisas vão vindo. E nesse sentido, Davi experimentou isso, por causa dos seus irmãos, por causa da postura dos seus irmãos. E se você quer conhecer mais, precisa, ouça o que diz 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel. Dentro dessas narrativas, das histórias desses homens, vão nos ensinar muitas coisas. Mas hoje, especificamente, para nós, vamos olhar para Davi como um homem que estava sempre conectado no coração de Deus, mesmo diante da sua família, do seu contexto, do seu mundo onde ele vivia. E também tirar daí alguns exemplos para mostrar para nós hoje, que procuramos servir a Deus, caminhar com Deus, nos fortalecer em Deus em todos os momentos da nossa vida. A trajetória da vida de Davi é desse jeito: discriminado na família, rejeitado na família. Até o pai não acreditou quando o profeta estava ali ungindo. O pai, nem o pai apontou para ele, chamou os valentes, chamou os soldados, chamou aqueles que achavam que tinham os atributos que Deus queria. E ele chega, mesmo assim, ele é capaz de entender e cumprir a meta. E Davi foi um homem que não cometeu erros, muito pelo contrário. A humanidade de Davi nos ensina muito hoje. Hoje, quando nós estamos diante de uma igreja legalista, egoísta, de homens e mulheres arrogantes, indiferentes, homens e mulheres verdadeiros ungidões, intocáveis, soberbos, que não têm capacidade de reconhecer erro, não têm capacidade para confessar erro, são acusadores e perseguidores dos outros, não têm amor, misericórdia, perseguem autoridades, falam mal, caluniam, e por aí afora vai. Davi nos dá grande lição.
E Davi deixa uma coisa muito bem clara: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Davi deixa uma lição para nós, que podemos, em alguns momentos da nossa vida, sermos seduzidos por um objeto fruto do nosso desejo, não do desejo dos nossos pais, dos nossos amigos, mas nosso. E quando isso acontecer, devemos ter a humanidade de reconhecer que pisamos na bola, que erramos, mas que Deus nos chama para um novo começo. E Davi, ele é especialista em nos mostrar isso. Primeira coisa, abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. Primeiro Samuel 17. e 35, diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Bom, o rei está perguntando a Davi, querendo as credenciais dele. Tá? Ele está diferente de todos os outros que estavam ali. Mas aqui eu quero falar, a lição fundamental para nós, diante dessa postura de Davi, é que nós devemos aprender com a simplicidade da nossa vida, do momento em que estamos. Do momento em que estamos. Na oração da Laona, cheia do Espírito Santo, ela falou da questão de nós andarmos angustiados, né? Às vezes até interrogando a Deus, como se Deus não fosse capaz de fazer o que nós estamos querendo, devido à nossa ansiedade e à nossa angústia. Davi não se tornou rei da noite para o dia. E a missão que você não acha em nenhuma narrativa da Bíblia que Davi ficou insatisfeito. Ei, preste atenção. Que Davi ficou insatisfeito por ser ele o que cuidava das ovelhas. A atribuição que parecia que era pior entre os irmãos que serviam ao rei, ao exército de Israel. Não. Ele fez com bravura, fez com honradez. Quando as ovelhas, que nem gente era, foram colocadas em risco, ele agiu como um verdadeiro protetor. Ele cuidou, ele zelou, ele foi atrás. Não é à toa que a inspiração de Davi no Salmo 23 é uma das maiores poesias que tem atravessado todos os tempos. E quando você lê Salmo 23, você fica, meu Deus! E quem escreveu aquilo ali sabia e sentia aquilo que estava escrevendo. Então, Davi lutou com urso e leão, desenvolveu estratégia num momento de extrema simplicidade, para depois desenvolver estratégias de guerra, se tornar um guerreiro, um general, para aprender lidando com ovelhas na simplicidade, no fazer com excelência. Davi aprendeu depois a comandar um povo, a comandar uma nação, a se tornar rei de um povo, e um rei que governou com sabedoria. Teve falhas, sim, mas Davi se tornou um grande homem, por ser um homem, como nós vimos aqui, segundo o coração de Deus, que agradava a Deus, que fazia a vontade de Deus, com humildade e fazendo o melhor, cresceu numa peleja simples e foi preparado para algo ainda maior. Numa
Vou contar dois casos aqui, bem humanos. Um foi dentro do meu ambiente de trabalho que eu vi. Quando eu cheguei, essa pessoa já estava ali. Quando eu chego no Exército, em 1984, aquele jovem já era um cabo, oriundo de uma cidade aqui do Goiás. Tinha o 4º ano primário apenas, mas era uma pessoa que tudo que você pedia, ele fazia. Um servo. Logo de cara, um subtenente que comandava uma parte ali, o abraçou como filho e o ajudou. Esse menino tinha o 4º ano, foi fazer o curso de cabo. Naquela época a exigência não é como é hoje. Passou, foi promovido, e o subtenente exigia dele apenas que ele estudasse e dava condições para ele. Ele estudou, fez o supletivo, terminou do primeiro ao 5º ano, mas continuou na simplicidade dele. Pegava na vassoura, pegava no rodo, ajudava a limpava o armamento, fazia o trabalho dele, ajudava os outros, sempre estava disposto numa simplicidade que era incrível. Terminou o 2º grau, terminou o ensino médio, prestou o vestibular, fez direito no CEUB, fez a prova da OAB, recebeu a carteira de advogado, porque advogado, só com curso de advogado, vai me desculpar, é para ser estafeta, é para ser despachante. Advogado que não tem carteira da OAB, ele não exerce a sua função, vocês sabem disso. Ele fez. Surgiu um concurso para promotor, para juiz. Ele fez, passou em um, depois passou no outro. Eu estava um dia correndo na Sandu não, no Pistão Sul. Eu estou correndo, quase, ainda estava claro, de repente eu vejo aquela pessoa ali. Eu olhei assim, e eu passei por ele, e ele ficou me olhando, eu olhando assim. Aí eu falei assim, Cabo Velho, aquela mania de chamar os carros tudo de Cabo Velho, né? Aí ele olhou para mim assim, você é o sargento Demócrito? Nós paramos, aí vamos conversar. Ele foi contar a história dele. O cara já era doutor, juiz aqui, porque na simplicidade ele parou, conversou comigo como conversava naquele velho tempo, Quando falamos de família, falamos da vida. Eu fiquei impressionado, a simplicidade dele. Ele continuou dizendo assim, continuo estudando, continuo servindo, estou trabalhando, ajudando algumas instituições e não paro. E Deus foi abençoando. Quando eu olho para Davi, você percebe, Davi, que as coisas que ele fazia com tanta intensidade da alma, mas no sentido, numa conexão com Deus. A maioria das pessoas hoje no nosso mundo e no nosso século estão conectadas com a sua competência. Eu sou bom, eu faço, isso aqui eu tiro de letra. Davi sabia do que ele podia fazer, mas ele dizia assim: tu vens contra mim com espada e lança, com todo esse uniforme de um soldado treinado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A minha força, a minha sabedoria, a minha estratégia, ela vem do meu relacionamento com Deus. E eu estou firmado no que eu tenho, no que eu recebo de Deus. Amém? E a gente sabe como ele foi honrado. Numa visita, achei uma história interessante e trouxe para cá. Eu gosto muito dessas histórias de superação. Conheci um senhor e andando na sua sala, vendo seus álbuns, vendo as suas honrarias, as honras que foram prestadas ali durante o seu tempo de trabalho. Esse senhor, vindo para Santa Maria num momento difícil, família em crise, desempregado, ele pega umas 2, 3 chaves
e não precisava mais do que isso, e começa a consertar fogão. Desentupir chamas de fogão. Descobrir como aquele gás paralisava em algum momento. Com isso, ele aprendeu a simplicidade, aprendeu a mecânica daquilo ali, ajudou a família no trabalho, e depois ele vai trabalhar no tribunal. Ele vai trabalhar no tribunal. E devido ao trabalho dele, e com muitos chefes, quem trabalha em repartição pública aqui sabe, tanto que tem chefe, né? E ele cai na graça de um juiz, pelo trabalho que ele foi fazer na sala lá, e resolveu, pronto. Quiseram tirar ele depois, e um dia esse juiz o chama e o honra, ele sai dali, vai sendo aposentado, sendo honrado. Não tinha muito estudo, mas tinha vontade de aprender simplicidade, honestidade, caráter e vida com Deus. Estou falando do irmão Expedito, que é o pai da nossa irmã Eliane. Olhando lá as homenagens que ele tem, eu fiquei muito comovido, fiquei impressionado. E ao mesmo tempo a simplicidade. Ele nunca parou para conversar com o seu Expedito. Quando você para conversar com ele, e ele teve prazer em contar essa história de superação da vida dele. Por que eu estou falando isso? Você pode galgar muitos postos na sua vida, mas eu vou dizer uma coisa para você: mantenha a sua simplicidade. Mantenha a sua simplicidade. Tem gente que não pode subir no gilete, que já acha que é superior a todo mundo. Esquece. Você pode muito bem colocar a sua roupa do tribunal e pode colocar o seu uniforme da faxina. Pode ser simples, pode ser humilde. E nunca se esquecer do que você fez. Quando Saul perguntou para Davi, Davi trouxe a história lá do campo. Ei, Davi trouxe a história lá do campo. O que ele fez quando ele pastoreava as ovelhas. E neste campo ele sentiu o quê? O poder de Deus na vida dele. Outro exemplo maravilhoso que você guarde ali, não perca de vista. Geralmente quando as pessoas perguntam alguma coisa ao nosso respeito, o que nós falamos? Eu sou o chefe da divisão do meu trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas me fala da simplicidade, do que Deus o honrou, da estratégia que Deus deu para que ele chegasse aonde ele chegou. Sabe o que é isso? Quando você honra a Deus, você honra pelas pessoas. Deus levanta pessoas para nos honrar. A vida cristã tem muito isso. Por isso que o mandamento que filhos que devem honrar os pais, filhos que honram aos pais, respeitam, vão receber honra, porque Deus é promessa de Deus. Amém? Davi fez isso. Davi também demonstrou que quando se erra o alvo, quando ofende a Deus, o melhor é reconhecer, confessar o pecado e buscar de forma tremenda a comunhão com Deus. Rapidinho, abram suas Bíblias, por favor, que seja no papel, que seja midiática, que seja aí no celular. Salmo de número 41. Espero que você esteja conectado aqui na mensagem. Amém? Abriram aí? Salmo de número 51. 51. 51. Doutor Léo, que é um pastor
é psicólogo americano, escreveu muitos livros. Ele tem um livro chamado O Silêncio de Adão. E ele fala sobre a questão de Adão, que não reconheceu o seu erro, mas culpou a sua mulher, tá? Ao invés de ter reconhecido a parte dele. No caso de Davi, é interessante. O Salmo 51, quando você vai lá para 1 Samuel e 2 Samuel, você vai entender que o Salmo 51 foi composto, Davi escreveu, depois do encontro dele com o profeta Natan. Aquela visita, Davi tinha cometido adultério. Davi, por causa de Betseba, ou Betsabá, como alguns falam, por causa de Betseba, Urias, que era esposo de Betseba, ele o mandou para a frente da batalha e ele foi morto. O Senhor manda o profeta falar com ele e diz uma parábola. Parábolas são histórias com moral e exemplo de vida e julgamento para que você possa fazer. O que conta a história? Que um homem tinha muitas ovelhas e do lado tinha um outro que criava uma única ovelha, mas esse tinha 300. Vamos um número imaginário aqui, hipoteticamente. Esse que tinha 300 cresceu o olhão na ovelhinha do outro e foi lá e matou e comeu. E aí o profeta, quando ele conta aquela história, por isso tome muito cuidado quando você quer ser muito justo, viu? Principalmente quando não nasceu ainda, pode estar falando de você. Aí diz para ele assim: e aí, rei? O rei se indignou. Este homem teria que pagar 3 vezes mais, deu a sentença. Antes de terminar, o profeta virou para ele e falou assim: pois este homem és tu, ó rei. Aí ele caiu em si e viu o que ele tinha cometido. E como leitores da Bíblia que vocês são, né? Vocês já viram lá, e Davi escreveu, atenção, olha o que ele escreve: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ei, olha que confissão tremenda, arrasadora, humana, extremamente humana. Eu conheço as minhas transgressões. Todos nós que transgredimos sabemos em que transgredimos, por que transgredimos, e não é por causa do outro, é porque eu desejo, eu quero, está dentro de mim. O outro é apenas um elemento, um objeto para que eu possa concretizar o meu desejo. Objeto direto da sedução ao encontro do meu extremado desejo. Eu conheço as minhas transgressões. Olha, conheça as suas transgressões, conheça o seu coração, conheça os seus desejos, para que você possa controlá-lo. E ele disse: estão sempre diante de mim. É o que o Senhor Deus fala para quem? Fala para Caim, quando ele foge, diz: olha, Caim, o pecado sempre está à porta e bate, mas compete a você abrir, ali numa metáfora, numa linguagem, abrir a porta do seu coração e deixar o pecado entrar. Você vai deixar? É você que pode fazer isso. Aí ele diz: 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha, não me escondo, não projeto
o meu erro, a minha falha, meu pecado em ninguém. E antes de entender que eu cometi uma falha, um pecado, um erro, eu errei o alvo contra alguém, eu reconheço que eu errei contra Deus. Contra Deus. A instância é maior, é maior. Se eu tenho dificuldade de reconhecer o meu erro, a minha falha para com Deus, eu coloco só na base das pessoas, eu terei dificuldade numa tremenda, uma brutal falha de caráter na minha vida. Eu pequei contra ti, Senhor. Aí ele vai narrando, olhando uma pessoa extremamente conhecedora de si. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não tem como fugir. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. A Bíblia é clara nisso. Ela diz que não há um justo sequer na face da terra. Não há. Não há. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, carecemos da misericórdia de Deus, carecemos da bondade de Deus. Por isso que Davi diz assim: olha para mim segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e como uma borracha apaga as minhas transgressões. Ele diz: eis que comprases na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi diz que ele precisa de Deus para torná-lo limpo, puro, alvo. E quem é que nos purifica hoje, que nos torna mais alvo do que a neve? O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Aí ele diz no 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi estava tão aflito. Pensa, rapidinho. Geralmente, olha aqui para mim, por favor. Geralmente, quando nós cometemos algum erro, e se é um erro como esse que ele fez, ele planejou, ele seduziu, ele armou, ele arquitetou, ele estava olhando para todo mundo, para que todas as pessoas não percebessem o erro que ele estava fazendo, que ele cometeu. Ele estava gerenciando os seus sentimentos, os pensamentos dos outros, o que ele está pensando a meu respeito. Falou isso, será que está falando? Será que viu o que eu fiz? Será que sabe o que eu fiz? Até os ossos dele doía quando ele estava diante dessa angústia de gerenciar uma falha tremenda que só ele sabia, que foi revelado quando Natan chegou ali. Até os ossos dele, porque estava como que esmagado. E ele não tinha liberdade de ter vida com Deus, não tinha liberdade de ter vida com o povo, com a nação, porque ele estava em pecado. Então, aí ele diz: esconde o rosto dos meus pecados, e mais uma vez ele usa essa palavra, e apaga todas as minhas iniquidades. Ele começa: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Não adianta você ficar indo para encontro, como agora tem uma mania das igrejas do G12 que estão fazendo um encontro. Toda vez que a pessoa comete um pecado, não está bem, está sem unção, está sem isso, vai para o encontro, como se o encontro fosse o que gera é confissão verdadeira, é quebrantamento, é rasgar as vestes, é jogar cinza, é confessar o pecado para Deus, somente para Deus, e trazer uma mudança de vida, e buscar em Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Provavelmente Davi estava seco, Davi estava como uma fonte de água que havia secado, sem unção, sem relacionamento com Deus. Davi que era músico, e quem é músico sabe, a música ela vem na alma, ela vem, o canto vem. Então ele não tinha mais alegria em cantar, ele não tinha alegria em compor, ele não tinha alegria, não via mais nada, e ele pede
salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Tem tanta gente vazia, pobre, sem relacionamento com Deus, porque não quer voltar a este relacionamento. E ele diz no 13, estou terminando: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu gostaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi está se derramando na presença de Deus. Davi está buscando algo que ele sabe que só Deus é que pode curar. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Antes de você oferecer qualquer coisa a Deus, ofereça a si mesmo a Deus. O que Deus quer é isso, é o seu coração. Amém? É a sua palavra, é a sua vida na presença de Deus. Então, vou deixar para uma outra vez para falar das muitas lições na trajetória deste homem tão humano, que pode nos ensinar na nossa vida cristã, na nossa vida do caminhar com Deus, como deve ser a nossa atitude. Hoje, que fique pelo menos uma no seu coração ou na sua mente. Não deixe de lado a simplicidade que Deus formou o seu caráter e a sua vida. Leve isso para todas as vitórias da sua vida e assim se mantenha. Bem? Honre a Deus. Honre a Deus. E a gente percebe que muitas pessoas que eram pessoas que foram auxiliares, ajudantes, estagiários e muitos outros se tornaram gerentes, se tornaram chefes, porque trabalharam com humildade, honraram a Deus, honraram aqueles que estavam com eles e por isso foram abençoados. Eu tenho prazer de ler a Bíblia. Lamentavelmente, essa geração que não suporta a leitura, você vai lendo na Bíblia, as narrativas bíblicas, o tanto quanto Davi honrava seus amigos, suas amizades, o quanto Davi era protetor dos seus amigos, o tanto que ele amava e honrava a Deus. Quando ele errava feio, mas não tinha dificuldade em se voltar para Deus. Amém? É isso que Deus quer de nós. Que o Senhor aplique isso aos nossos corações nesta noite. Ministério de Senhor. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele resolveu parar, se consertar com Deus. Ele entendeu que não valeria a pena continuar a sua trajetória sem aquele que o honrou quando o seu pai o mandou para cuidar das ovelhas. Ele simplesmente olhou Deus que estava com ele no momento em que cuidava das ovelhas. Ele não ficou cobiçando e nem questionando os seus irmãos que estavam em outro lugar. Ele fez o melhor. E na simplicidade foi muito abençoado. Poderia ser.